Fala galera, tudo bom? Eu já quero começar esse vídeo pedindo para você que está inscrito aqui compartilhar não só esse vídeo, mas outros vídeos deste canal, porque eu tenho a intenção de chegar aos 3K e sem a sua ajuda eu não vou conseguir. E para você que entrou neste canal agora, este é o primeiro vídeo que você assiste, ou você também já costuma assistir vídeos do meu canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente e também compartilhe. Então vamos para o primeiro assunto. Talvez, quem sabe, sei lá, você deve ter visto essa notícia por aí, né? Eu acho muito difícil você não ter visto essa notícia em algum lugar, porque foi uma notícia muito divulgada, né? Porque quando é notícia ruim, elas correm. Já viu aquela notícia, aquele ditado que diz que notícia ruim voa? Pois é, quando é notícia boa demora a chegar, mas quando é notícia ruim chega logo. E eu estou falando sobre a história de J.A., né? Antes de eu falar o que aconteceu e expressar, né, a minha opinião sobre o assunto, eu quero primeiro fazer um resumo sobre quem é J.A. Então, vamos lá? J.A. é o nome artístico de José Antônio. Ele nasceu na cidade de Guajará-Mirim, interior de Rondônia. J.A. iniciou sua carreira na música gospel em 2003, com apenas 6 anos de idade. Alguns anos depois, ainda na infância, ele passou pelo concurso do Raul Gil, né? Quem é que não conhece os concursos do Raul Gil, onde revela novos talentos? Então J.A. não só foi um participante, como também foi um vencedor de uma das edições do Mas antes disso, ele também chegou a participar dos Gideões, cantando com a Lauriette. Quando manda mensagem, faz pra terra entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele sopra, faz e vem explodir. Mas foi a sua participação no Raul Gil que fez ele estourar no Brasil inteiro e ter as suas agendas lotadas, contrato assinado, enfim. Foi aí que a sua carreira começou a deslanchar de fato. Ele ficou muito conhecido por seu timbre vocal e por sua facilidade de atingir notas agudas, porque ele era apenas uma criança. Quando ele estava no Raul Gil, ele tinha 12 anos de idade e já tinha técnicas de profissional. Então, após sair do Raul Gil como vencedor daquela edição, ele assinou contrato com a gravadora Central Gospel, que é a gravadora do pastor Silas Malafaia, na qual lançou o seu primeiro CD pela gravadora e o segundo da sua carreira. E o nome desse CD se chamava Essência, na qual estourou com as canções O Extraordinário, Essência, Estou Contigo, dentre outras canções que eu tenho certeza que você deve conhecer alguma. Eu estou contigo, não te deixarei, durante a noite tua voz ouvirei. Logo depois ele lançou o CD Geração de Jesus, na qual foi indicado ao Grammy Latino. Somos a geração de Jesus, não somos mais somos a luz. Somos discípulos de alguém que se fez de ninguém para salvar o mundo inteiro. Isso com apenas 13 anos de idade. Em 2018 ele lança o seu último álbum no segmento gospel, um álbum em espanhol intitulado Muéstrame Tua Glória. Muéstrame Tu Glória, né, que é o álbum em espanhol para Mostra-me Tua Glória. Álbum esse na qual a faixa principal já atinge mais de 70 milhões de visualizações. Em 2020, J.A.
anuncia sua saída da música gospel. E em 2022 anunciou através das suas redes sociais que ele era transexual. E a partir daí começou o processo de retificação de nome no seu registro. Enfim, esse é JA, né? Ele conta com mais de 700 mil inscritos no seu canal e quase 400 mil seguidores no seu Instagram. Então, e recentemente ele deu uma entrevista no podcast, né, chamado Vênus, né, onde tem ali duas apresentadoras, uma se chama Yasmin e a outra... Enfim, eu não lembro, mas enfim. Ele deu uma entrevista e eu quero aqui falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre algumas frases, algumas coisas que ele falou no meio dessa entrevista. E se você quiser assistir essa entrevista, eu vou deixar o link aqui para você também poder conferir. Porque para gravar esse vídeo e fazer material, né, fazer conteúdo, eu tive que assistir essa entrevista, né? Porque infelizmente, porque eu fico, sinceramente, eu fico profundamente triste quando uma pessoa, ela estava na palavra de Deus, ela estava no Evangelho, e de repente ela joga tudo para o ar, joga o ministério por ar, joga... Enfim, não é só o ministério em si, porque é um ser humano, mas sim, abandonar a palavra de Deus, porque não tem nada neste mundo que supre a necessidade que o ser humano tem de Deus, né? Então é triste quando isso acontece. Apesar de que isso tenha acontecido com muita frequência, eu não consigo encarar isso com naturalidade, né? E na grande maioria das vezes, as pessoas que vêm para o Evangelho, elas saem do Evangelho, né, e começam a falar mal do Evangelho. Elas não simplesmente saem e ponto. Elas saem e depois jogam a culpa no próprio Evangelho por elas terem saído. Enfim, é uma coisa que também não dá para entender, né? Então eu quero aqui expressar algumas coisas aqui que eu ouvi nesse podcast e compartilhar com você, né? Mas antes de mais nada eu quero pedir para você de novo curtir, comentar, compartilhar, e você que não é inscrito, se inscrever, ok? Uma frase que o J disse nesse podcast foi a seguinte: minha família atribuía tudo a Deus, mas eu trabalhava pra caramba. Enfim, uma coisa que eu observei muito nesse podcast é que JA, ele dava a entender o tempo todo de que Deus não tinha nada a ver com as conquistas dele, que tudo era mérito dele. Então, e o que é algo muito triste também, né? Você receber algo de Deus e depois falar assim, não, Deus não me deu nada. Se eu não tivesse batalhado, se eu não tivesse lutado, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei, né? Mas em Jeremias, capítulo 17, versículo diz, né? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço a sua força. O que Jeremias quis dizer com isso? Que nós somos malditos quando nós achamos que nós conquistamos as coisas por mérito, quando nós conquistamos as coisas por força, porque nós batalhamos, porque nós nos esforçamos. Porque se não for Deus para nos abençoar, nada disso seria possível, né? A pessoa pode ter saúde para trabalhar, mas se não for Deus para dar aquela saúde, quem foi que deu a saúde para aquela pessoa? Foi Deus, sabe? As bênçãos não vão cair do céu, mas Deus vai te dar força. Deus vai abrir as portas para que você conquiste. Então você poderia se esforçar a vida toda, você poderia dar o máximo de si. Se não for Deus colocar a mão para transformar aquilo possível, não adianta nada, sabe? Então eu vi duas coisas ali que me chamaram a atenção. Primeiro, ele dizer que a família dele atribuía tudo que acontecia a Deus, ou seja, dando graças e mérito a Deus por todas as conquistas e vitórias, né? E J dizendo que é ele que batalhou bastante, que não foi Deus que fez, foi ele que se esforçou. E segundo, foi ele dizer, né, que a mãe dele, quando estava grávida dele, os médicos diagnosticaram o bebê com uma doença que depois se descobriu como microcefalia, né? Então a criança nasceria com defeitos, no caso ele, e a mãe dele fez uma campanha de oração junto com os irmãos da igreja, e o médico não dava muita esperança para aquela criança, e de repente JA nasce sadio, né? Aí ele fala uma frase assim, tipo assim, sendo Deus ou não, milagre ou não, eu estou aqui. Ou seja, né, eu não sei se foi Deus que fez o milagre, mas eu estou aqui. Ou seja, poderia dizer que não, foi sorte.
né? Então ainda havia 1% de eu nascer perfeito, então foi nesse 1% que aconteceu. Não foi Deus que me fez sair perfeito do ventre da minha mãe, sem defeito e sem deficiência nenhuma. Isso também é muito triste, porque o ser humano ele é assim, quando são coisas boas que acontecem na vida dele, ele não atribui a Deus aquilo que aconteceu. Mas quando é coisa ruim que acontece, de quem é a culpa? De Deus. Todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós lembramos de quem em primeiro lugar? De Deus. Quem é que nós culpamos? A Deus. E quando é coisa boa, nós não damos mérito e nem crédito a Deus por aquilo. Nós achamos que é coisa boa que aconteceu, foi eu que trabalhei, eu tive sorte, não aconteceu porque Deus colocou a mão e abençoou, não, aconteceu porque tinha que acontecer, foi um acaso, foi uma coincidência, né? Então é muito triste quando isso acontece. Ele também falava que ele sempre se identificou como transexual, porém a igreja dele não era inclusiva, né? E eu sinto informar, né, que uma igreja inclusiva não é igreja, né? Porque Deus, ele é amor, só que ele também é Senhor. E o que o Senhor pede? Obediência, né? Então eu não posso abrir uma igreja, liberar tudo e chamar aquilo de igreja. Porque onde é que está Deus naquele lugar? Onde é que está Deus naquela situação? Porque Deus, ele pede obediência, né? Em todas as situações da Bíblia você vê Deus pedindo obediência. Ele pediu obediência de Moisés, pediu obediência de Israel, pediu obediência de Elias, pediu obediência de Josué. Ou seja, a todo momento Deus estava pedindo obediência. Agora eu vou abrir uma congregação, um ministério, vou liberar tudo e vou falar, não, esta é uma igreja onde nós só fala de amor. Mas Deus não é só amor. Existem regras que precisam ser obedecidas, né? Você não é obrigado a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas a partir do momento em que você aceita, você tem que cumprir as regras. Você não pode fazer do jeito que você quer, na hora que você quiser. Até mesmo como Paulo disse, né? Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a partir do momento em que eu aceitei a Cristo, não sou eu mais que decido a minha vida. Eu não faço mais aquilo que eu quero, aquilo que me agrada, por mais prazer que aquilo me dê. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar por amor a Cristo. E muitos, para não ter que renunciar a nada, eles entram naquelas igrejas inclusivas, onde aceitam de tudo, né? Onde o pecado é mascarado e dizem estar servindo a Deus, né? Mas é complicado, né? Então vamos seguir adiante. Lembrei o nome da apresentadora, né? Outra lá, Yasmin e Cris. A Cris fala para ele, contou a situação, né? Em que ela é católica e depois ficou divorciada e tal, e contou a história ali. Aí ela fala, né? Diz que questionava para um amigo dela que era católico, né? Se o meu pai quer me ver feliz, como eu posso acreditar que Deus não queira? Como eu posso acreditar que Deus não quer me ver feliz, né? Fecha aspas. Então, essa é outra questão, né? Deus, ele quer nos ver felizes. O problema é que nós não sabemos ser felizes sem seguir os mandamentos de Deus. Por quê? Porque o caminho que nós seguimos, que não leva, que desagrada a Deus, é caminho de morte, sabe? Vou seguir esse mesmo exemplo. Se o meu pai, que é meu pai carnal, pecador, comete falhas, erros, ele quer me ver feliz, quem dirá Deus? Porque Deus, ele quer me ver feliz. Mas vamos entrar nesse mesmo argumento. Quer dizer que se o seu pai, ele vê você fazer coisa errada e ele te corrigir, é porque ele não te ama? Quer dizer que se o seu pai, ele te corrigir, é porque ele não te ama? Quer dizer que se o seu pai estiver seguindo o caminho errado, fazendo coisas erradas, e ele for lá dizer que você não pode fazer aquilo porque está errado, é porque ele não te ama? Exatamente o porquê te ama que ele te corrige, exatamente porque te ama que ele te exorta, exatamente porque te ama que ele permite as consequências dos seus erros. Por quê? Porque são nessas horas que nós aprendemos, sabe? Essa maneira de amar não é amor, porque quem ama protege, porém também quem ama corrige. Quem ama apoia, só que também quem ama exorta. Amor não é deixar que a pessoa faça tudo o que ela quer, não. Se eu amo
alguém, sim, por ser pai, mãe, amigo, de repente eu vejo aquela pessoa fazendo algo errado, né, eu não posso falar nada porque eu amo aquela pessoa. Então, se eu amo ela, eu tenho que apoiar ela incondicionalmente, mesmo sabendo que ela está errada. Isso, infelizmente, eu sinto lhe informar que não é amor. Amor é proteção. Só que amor também é correção. Exatamente porque Deus nos ama que Ele nos corrige. Exatamente porque Deus nos ama que Ele não nos deixa cair no buraco sem antes nos alertar que estamos indo para o buraco. Você está sendo alertado que está indo para o buraco. Agora cabe a você decidir se você quer ir nesse caminho que vai para o buraco ou não. J.A. também diz ter sido ameaçado de morte e que essas pessoas não são cristãs. Ele também diz assim, a mensagem dele era que... Ele também diz, a mensagem dele, no caso de Cristo, era que ganhava as pessoas. Cristo... E diz também que Cristo tinha uma vida secular. Vamos por parte. Primeiro ele diz, que ele disse que ter sido ameaçado de morte. Eu não duvido. Né? Infelizmente existem muitas pessoas fazendo maldade por trás da Bíblia. Existem muitas pessoas fazendo maldade em nome de Deus. Então não duvido mesmo que isso possa mesmo ter acontecido. Né? Existem pessoas ruins em todos os campos, em todas as religiões, não é? Em todos os lugares existem pessoas ruins. Existem pessoas que são ímpias, né, lá do mundo, né, em que elas são pessoas boas. Assim como também existem pessoas lá do mundo que são mau caráter. Assim também dentro da igreja. Existem pessoas boas que vivem a palavra de Deus, que pregam realmente a Bíblia como ela é, que amam as pessoas, né? E existem aqueles que estão dentro da igreja, mas que se sentem o próprio Deus a ponto de, né, ameaçar de morte, a ponto de xingar, a ponto de maltratar, né? Sendo que o próprio Pedro nos diz, né, para nós respondermos com toda mansidão. Então essas pessoas realmente, nesta parte eu concordo com ele, não são cristãs. Porque Jesus, até quando exortava, trazia palavras duras, ele falava com amor. Muitas pessoas elas andam pregando, destilando ódio por aí, em nome de Deus. E realmente esse não é Deus, né? Deus não age desta forma, né? E ele continua dizendo que a mensagem dele era o que ganhava as pessoas. Neste ponto, eu também concordo, porém ele colocou isso num contexto errado, né? Exatamente, a mensagem de Jesus era o que ganhava as pessoas. Porém, a mensagem dele era o quê? Era uma mensagem direta. Ele não enfeitava, ele não massageava o ego das pessoas, né? Quem quiser, ele pregava a verdade, quem quisesse ficar, que ficasse. Quem não quisesse, que saísse, né? Então, todos nós temos essa liberdade também nos dias de hoje. O Evangelho é para todos, mas ninguém é obrigado a vir, né? E outra coisa que ele também diz é que Cristo tinha uma vida secular. Essa foi uma heresia das brabas, porque desde criança Cristo sempre viveu pela palavra de Deus. Momento nenhum, né, ele tinha amigos, ele convivia com os pecadores, como foi dito no próprio podcast, né? Porém, ele não se misturava e muito menos fazia as mesmas práticas que as outras pessoas faziam. Mas Cristo não habita em templo sujo. Eu preciso me purificar. O Espírito Santo, ele vai habitar dentro de mim a partir do momento em que eu abrir espaço para ele habitar dentro de mim. Não é simplesmente tipo assim, alguém chega na minha casa e fala assim, a casa está toda bagunçada, e eu falo, não repare a bagunça. É impossível não reparar a bagunça, porque aquela casa só tem bagunça. É assim que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Não tem como não reparar a bagunça. Ele veio exatamente para arrumar essa bagunça que está na nossa vida. Depois que ele arruma, que ele limpa, que ele purifica, aí o Espírito Santo vem e habita em nós. Não tem como o Espírito Santo habitar num templo sujo, né? Como a própria palavra de Deus diz, não tem como jorrar duas águas de uma mesma fonte. Ou aquela fonte vai jorrar água salgada, ou vai jorrar água doce. Não tem como jorrar as duas coisas. E nós temos sim esse livre-arbítrio, nós temos sim esse poder de escolha, de decidir que tipo de água nós queremos jorrar. Nós temos o direito de decidir que tipo de templo nós queremos ser. Mas não podemos dizer
que Jesus se agrada de nós do jeito que nós somos, independente das atitudes que nós tomamos, porque ele não se agrada. Ele ama o pecador, mas ele abomina e sempre abominará o pecado. E no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 3, diz assim: não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual perecereis. E essas são palavras de Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Se você não se arrepender, você vai perecer. Realmente, era a mensagem de Jesus que conquistava as pessoas. E era esta mensagem que estavam conquistando a muitos, né? Foi através desta mensagem que Pedro pregou, né, depois de Pentecoste, que quase 3.000 almas se converteu, né? Foi através desta mensagem que Jonas se pregou a uma cidade com mais de 120.000 pessoas e a cidade inteira se converteu, né? Não foi aquela mensagem, paz e amor, Deus é contigo, faça o que te faz feliz, que Deus vai te aprovar. Não é essa mensagem que Jesus pregava. Ele pregava para as pessoas se arrependerem. E Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir este aqui já é um checkmate em qualquer pessoa que acha que tem essa filosofia de vida. Faça o que te faz feliz, que pronto, né? Cristo não é isso, Cristo não é aquilo. Se o meu pai me ama, que o meu pai quer me ver feliz, porque Deus não ia querer ver e tal. Mas este versículo aqui acaba com qualquer argumento contrário. Que diz assim, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, né? Ou seja, eu tenho que me negar. Desejos, eu tenho, sou ser humano, mas eu tenho que negar os meus desejos, né? Pecados, eu também tenho, eu sou ser humano, porém eu tenho que negar os meus pecados. Eu tenho que negar as minhas vontades, as minhas paixões. Por quê? Porque é uma ordem de Cristo. Se alguém, ele não está dizendo você tem que vir após mim, ele fala se. Sabe quando você fala assim, se você quiser fazer isso bem, se você não quiser, amém. Mas se você quiser fazer, tem as regras a cumprir. Se você quiser vir após mim, se negue. Negue-se a si mesmo. Ele não diz toma a sua cruz. Nossa, essa frase aqui era bem específica. Ele não diz toma a sua cruz. Ele diz tome cada dia a sua cruz e siga-me. Foi isso que ele disse. Cada dia, ou seja, todos os dias eu tenho que me negar. Todos os dias eu tenho que abandonar as minhas paixões, porque desejos carnais todo ser humano tem. Nós somos carnais. Enquanto estivermos neste mundo, nós não seremos perfeitos, né? Porém, nós temos que ser santo. E o que é ser santo? É ser separado, né? E a Bíblia nos fala, né, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, né, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. E Lucas capítulo 9, versículo 23 diz, se você quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Também foi dito lá, né, que nem os sistemas que elas acreditam é perfeito. Elas quem? As igrejas, né? O evangelho, ele é perfeito, porém as pessoas não são. Então, como eu já falei um monte de vezes, estou até sendo meio repetitivo, todos os lugares você vai encontrar defeito. Mas Deus é perfeito, né? A palavra de Deus, ela nos diz, né? O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é refinada. Ele é o escudo para todos os que nele confiam. Então o caminho de Deus é perfeito, as pessoas não são. Se você ficar se baseando nas pessoas, você vai cair. Se você ficar se baseando no que os outros falam e no que os outros fazem de errado, você não vai permanecer na presença de Deus. Você vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, né, ele escreveu ali metade do Novo Testamento. E mesmo assim ele se dizia o pior dos pecadores, né? Então nós temos que olhar para Cristo. Paulo diz, olho para o alvo que é Cristo, né? Pelo prêmio da nossa consolação. Ele não diz que o meu alvo tem que ser o meu irmão da direita, o meu alvo tem que ser o meu irmão da esquerda. Tem que ser Cristo. Por quê? Porque quando eu ver falhas na igreja, quando eu ver falhas nos irmãos, eu vou continuar firme. Por quê? Porque a minha fé não está pautada em homem. A minha fé está pautada em
Deus. Outra coisa também, né, que a Cris, né, que é uma das entrevistadoras, falou é que se pudesse ter um jeito de viver as duas coisas, ou seja, eu poder ser transexual e ao mesmo tempo cantar na igreja, enfim, poder existir essa transição entre igreja e mundo, essa harmonia, né, pelo que ela disse, né, pelo que ela disse, é uma harmonia entre a igreja e o mundo, né? Mas a própria palavra de Deus nos diz que aquele que se diz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então essa amizade entre o mundo e a igreja nunca vai existir, porque a igreja ela tem o dever de seguir os passos de Cristo, né? E o que Jesus dizia? O que Jesus fazia? Ele amava o pecador, mas ele abominava o pecado. Quando ele perdoou a mulher adúltera, ele diz, vá e não peques mais. Quando ele curou o coxo ali, ele disse, vá e não peques, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, ele estava sempre dizendo para as pessoas abandonarem a velha vida e não viver em harmonia entre o evangelho e o mundo, porque o único momento em que isso vai acontecer é quando o anticristo reinar na terra, que vai existir aquela falsa paz. Aí você deve se preocupar. Mas não vai existir essa harmonia, porque a luz e as trevas não podem existir amizade entre elas, né? Então, se você quer servir a Cristo, você tem que abandonar as suas práticas pecaminosas. Você tem que se esforçar, você tem que renunciar, negar a si mesmo todos os dias, como diz Lucas 9:23. Tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Cristo. Não espere que exista amizade entre o mundo e a igreja, que por mais que existem muitas denominações aí que estão criando esses laços de amizade, trazendo um pouquinho do mundo para a igreja, esse tipo de coisa não agrada e nunca agradará a Deus. Porque a única coisa que o diabo inventou foi a mentira. E ele tem tentado usar de mentira para poder fazer as pessoas acreditarem que é possível ser cristão sem ser transformado. É possível ser cristão sem abandonar as práticas mundanas. Infelizmente ou felizmente não é possível isso. Ele também disse ali bem no finalzinho, já estou encerrando essa parte, né, que das pessoas do meio gospel, ele recebeu apoio, né, da cantora Daniela Araújo, que pouco tempo atrás, né, tinha sido envolvido numa polêmica com ele, né, na qual apareceu aí um vídeo em que os dois ficavam falando em línguas bêbados, né, e gerou maior repercussão, né, depois foi descobrido que ela estava no meio das drogas, enfim. Aí ele recebeu apoio de Daniela Araújo e tal. A mesma cantora que também pouco tempo atrás cantou, né, numa dessas igrejas inclusivas, né, pastoreada por Lana Holden, né, a igreja Cidade de Refúgio, que inclusive também, né, recebeu Clóvis Espinho Preto no Branco, né, e também onde estará cantando, né, nos próximos dias o cantor Leonardo Gonçalves, né, enfim, né, é muito complicado você, eu não sei sinceramente como essas pessoas conseguem encontrar argumentos ou conseguem encontrar base bíblica para poder argumentar, né, que não tem nada de errado nisso, né, não tem nada de errado, né, mas realmente é uma coisa meio complicada, né? Como o próprio Paulo já havia nos alertado, quando ele escreve nessa segunda carta para Timóteo, ele diz que haveriam tempos em que muitos se entregariam às suas paixões, né? Que a palavra se tornaria como fábulas nos seus ouvidos e como comichões, e que eles se tornariam surdos e cegos para a sã doutrina, né? Infelizmente é isso que está acontecendo. Pessoas que já foram muito usadas hoje estão, né, se afastando dos caminhos do Senhor, fazendo práticas que Deus não se agrada e que Deus abomina, né? E isso é muito triste, mas eu convido você a estar orando, né? Orando, né? Porque o que nós podemos fazer hoje é orar e falar, né? Porque nós somos chamados de protestantes, então nós não podemos ficar parados. E para encerrar essa primeira parte do vídeo, só quero citar aqui uma frase que diz assim: se o Deus que você serve, ele só te agrada, você não está servindo a Deus, mas a si mesmo.